Bom dia aos alunos da Escola Municipal Francisca Bezerra, alunos do oitavo ano B. Nosso assunto sobre o iluminismo, que semana passada eu enviei a atividade, o texto relacionado a esse assunto, e agora irei fazer uma correção e também a revisão para que nós pudéssemos entender, sobre este assunto. Esse assunto está relacionado à etapa da história moderna, que foi. Nós podemos perguntar: por que eu tenho que aprender sobre a crise do antigo regime? Né? Porque com o conhecimento adquirido sobre a crise, pessoal, do antigo regime, dentre outras coisas, você conseguirá enxergar que o Estado muito centralizado ele facilita a corrupção por parte de quem tem o poder. E você vai entender também porque e como a burguesia se estrutura e alcança o poder, como surgem as modernicidades e os operários adquirem seus direitos que usufruímos até hoje. Naquela época, o poder estava na mão de quem? Do rei, que ele tinha um poder absoluto. Por isso que é chamado, de absolutismo monárquico. Mas com o iluminismo, aparecem as novas ideias, as novas formas de formação dos estados. Então, a partir do século XVII, século XVIII, expandiu-se pelo mundo ocidental um movimento intelectual, denominado de iluminismo, cuja característica mais forte era a crítica às bases de sustentação do antigo regime, que nós chamamos de absolutismo, o mercantilismo, o miticismo religioso e os privilégios dos membros da Igreja Católica e da nobreza. Nós devemos lembrar também que esse miticismo religioso era muito forte na Europa, porque antes da Idade Moderna, na Idade Média, durante 1000 anos, a Igreja ela influenciou bastante o pensamento da sociedade, com o que nós chamamos de teocentrismo. Deus como centro das atenções. Então, com o iluminismo, tivemos essa nova ideia de mundo que levou, em consideração os anseios da burguesia. Desejavam participar do poder, que o poder fosse dividido entre a burguesia e o poder absoluto do rei. Tal como os renascentistas, os iluministas, ao formularem suas teorias baseadas no racionalismo, na filosofia racional, acreditando que a razão deve iluminar o destino dos homens. Então o iluminismo exerceu forte influência, pessoal. Depois, com a Revolução Francesa, Revolução Francesa e o movimento de libertação dos países da América, como foi o caso aqui no Brasil, em 1822, com a sua independência política. Então, no texto aí, em cima, nós temos, mostrando para nós também essa reformulação, do que nós chamamos o século XVII, que é chamado século das luzes. Então tem algumas questões aqui para que a gente possa responder, ligado a esse nosso assunto. Atividades. Onde e por que surgiu o iluminismo? Vamos lá acima, Acima lá do nosso texto, ele mostra a resposta dessa alternativa. Então, o século XVIII é também chamado o século das luzes,
A origem de todo esse movimento de nome iluminismo começou na França. Esse termo iluminismo está relacionado com esclarecimento, porque para os iluministas, os homens da sociedade, né, da sociedade do antigo regime, viviam nas trevas da ignorância. Para eles, iluministas, o homem é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação. A segunda questão aí da atividade, vamos lá. Os pensadores eram divididos em dois grupos, né, com pensamentos um pouco diferentes entre si. Quais foram esses grupos e quais foram os seus principais representantes? Né? Representantes desse pensamento, porque naquela época, pessoal, existia os pensadores, os filósofos, né, que pensavam relacionados à sociedade, né? Como essa sociedade ela iria funcionar bem para o bem coletivo da sociedade, não somente do rei, mas da sociedade. Esses pensadores eram divididos em duas classes: os filósofos, né, com mente voltada para os problemas políticos, e os outros, os economistas, que estavam voltados para o lado financeiro, com a intenção de aumentar a riqueza da nação. Esses filósofos eram vários. Temos aí Montesquieu, né, com a obra muito bonita chamada O Espírito das Leis, né, Voltaire, outro pensador, né, que não era das ideias da igreja. Temos Jean-Jacques Rousseau, Diderot, né? Então esses foram os pensadores ligados ao regime, eram chamados de iluministas. O que foi o despotismo esclarecido? Né? Despotismo esclarecido. Essas ideias iluministas influenciaram alguns governantes, que eram os governantes que logo passaram a praticar essas teorias, mas com um tom soberano. Os seus procuravam governar com a razão e com os interesses do povo, mas com um toque de absolutismo real. A questão 4, quais os monarcas que mais influenciaram pelo iluminismo e quais foram os seus feitos aos seus governos. Temos vários aqui, né? Os adeptos foi Frederico II da Prússia, discípulo de Voltaire, deu liberdade religiosa, investiu na educação para o ensino e na liberdade de expressão, estimulou a economia com medidas protecionistas, isto quer dizer, a Prússia permaneceu um estado feudal, com servos suspeitos aos seus senhores, sujeitos a seus senhores. Perdão. Na Rússia, Catarina II, José na Áustria, em Portugal, o Marquês de Pombal, né, que fez importantes reformas baseadas no iluminismo. Houve mais desenvolvimento no país. A agricultura foi estimulada, a nobreza foi perseguida pelo fortalecer o poder real, os jesuítas foram incentivados para não dizer serem expulsos de Portugal, como também nessa época, pessoal, os jesuítas foram expulsos aqui do Brasil, e o espanhol Ignacio Andrán, né, que também foi outro governante ligado a esse movimento iluminista. Temos aí a questão 5, né, que é uma questão objetiva, né, que nos mostra a pergunta: qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o iluminismo, né?
Temos a alternativa A. Foi um movimento artístico do século XVI que revolucionou as artes na Europa. B. Foi um movimento popular que criticava o absolutismo e defendia um governo comandado pela Igreja Católica. C. Foi um movimento filosófico educacional ocorrido no século XVII que pregava a universalização do ensino, escola para todos. Ou a D. Foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVII que defendia a razão e combatia o regime republicano. Então, vemos aí, a alternativa correta é a D, né? Então, o iluminismo foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVII que defendia a razão e combatia o antigo regime. Alternativa 6. Quais as alternativas? Abaixo apresenta apenas posições de ideias defendidas pelos iluministas. A. Defesa do regime absolutista, valorização do mercantilismo, aumento do poder político dos membros da Igreja Católica. B. Substituição do miticismo e crenças pela ciência, antropocentrismo, críticas ao regime absolutista. C. Fim de qualquer forma de governo, valorização das explicações baseadas nas crenças populares, sistema econômico controlado totalmente pelo Estado. E a D. Aumento do poder das metrópoles sobre as colônias, criação do sistema de eleições diretas para escolher os reis, igualdade social, divisão igualitária dos bens e propriedade. E aí, pessoal? Então, nós vemos, né, que a alternativa 6, a questão correta é a B. Substituição do miticismo e crenças pela ciência. Antropocentrismo, críticas ao mercantilismo e ao absolutismo. Né? Então, a substituição do miticismo, né? Crenças, valorização da ciência, né? O antropocentrismo. Ou seja, antropocentrismo é o quê? A valorização do homem, da ciência. Então, a questão B, né? O 7. O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século XVIII, perdão. Quais das alternativas abaixo apresentam movimentos sociais que receberam influência das ideias do iluminismo? A. Revolução Russa, Revolta Camponesa na Idade Média e Revolução Liberal do Porto. Ou a B. Revolução Farroupilha, Revolução Industrial, Guerra Civil Espanhola. A C. Independência das colônias africanas, Guerra Civil nos Estados Unidos ou Independência do Brasil. Ou a D. Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira. Vemos que é a questão D da 7, né? A Revolução Francesa, né, com o lema igualdade e fraternidade para todos os homens. A independência dos Estados Unidos, que naquela momento os Estados Unidos lutou pela sua independência política, né, que era um país que era dividido entre o norte e o sul, e com sua independência se tornou um país só, unido. E a Inconfidência Mineira, que no Brasil, né, que teve Tiradentes e seus companheiros tiveram, pessoal, grande influência com as ideias iluministas. Vamos agora para a questão 8. Questão 8. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes importantes filósofos iluministas? A. Questão A. Alberto Magno, Aristóteles, Karl Marx, Alberto Bobbio. A B. Leonardo Boff, Giordano Bruno, Albert Camus ou Augusto Comte. A C. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. E a D. Humberto Eco, Epicuro, Paulo Freire e Thomas Hobbes. Nessa questão 8ª, a alternativa correta é a C. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot.
Vamos à última alternativa agora da questão da nossa aula. Qual das alternativas abaixo apresenta os principais ideias iluministas que influenciaram a Inconfidência Mineira no Brasil? Fim do colonialismo, fim do absolutismo, substituição das monarquias pela república, liberdade econômica, liberalismo, liberdade religiosa, de pensamento e expressão. Ou a B, valorização da monarquia como forma de governo, imposição da religião católica para toda a população, fim da escravidão. A C, implantação do socialismo nas colônias, participação da democracia restrita aos membros do clero e da nobreza, devolução para as colônias do todo o ouro retido pelas metrópoles. Ou a D, valorização do mercantilismo, desenvolvimento sustentável, defesa do meio ambiente para as nações, implantação do fascismo. Então nós vemos aí, né, que a alternativa A é a correta. Fim do colonialismo, fim do absolutismo, substituição de monarquias pela república, liberdade econômica, eu quero liberalismo, liberdade religiosa, de pensamento e expressão. Então nós vimos aí que o iluminismo, né, foi esse movimento importante que ajudou para o pensamento, para o desenvolvimento da sociedade. Né? Então, de que maneira eu vou usar os conhecimentos sobre a crise do antigo regime? Aprendemos que grupos organizados, né, são capazes de mudar situações. Os direitos humanos são instituídos com a Revolução Francesa. Conquistas que hoje ainda são desrespeitadas, mas nós lutamos por ela. Então nós devemos exercer a cidadania, é um direito e um dever de todos nós. Então, pessoal, essa é a nossa aula, né, sobre o iluminismo. Estudem e um abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais. Tchau.